Todos, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, né, para mais esse estudo, né, já se encontra conosco a Rose, que vai fazer o estudo por nós esta noite, e quero agradecer a vocês, né, por estar conosco nessa sala, nessa segunda-feira, né, nesse ambiente de paz, de alegria, de fraternidade. Sejam bem-vindos, viu? E vamos começar, né, com um recadinho, né, que antes do término, os 10 minutos finais, né, estaremos abertos aí para as perguntas, né, não deixem de fazer as perguntas, tirar as dúvidas, né, vamos responder a todos que tiverem com esse questionamento aí, tá ok? Então vamos fazer a nossa prece para podermos fazer o nosso estudo da noite? Então vamos fechar nossos olhos, nos sintonizar com o alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, por mais esse encontro, por mais essa noite, que possamos, Mestre amado, dentro do que já falou para nós, e conhecereis a verdade vos libertará. Estamos aqui, Mestre amado, em busca deste conhecimento, em busca da verdade, através dos seus ensinamentos, através do Evangelho, com o tema de hoje, desigualdade das riquezas, e como tu nos falaste novamente, não podeis amar a dois senhores, seguir a dois senhores. Dentro dessa reflexão, estaremos, Mestre amado Jesus, enriquecendo nosso espírito na nossa caminhada, nesta e na outra vida além túmulo, e possamos estar unidos em corações para esse aprendizado, agradecendo ao irmão Miramês e toda a sua equipe que nos acompanham, rogando para que cada lar aqui representado, que a paz, a harmonia, o equilíbrio se encontre presente, que as águas possam ser fluidificadas em benefício de todos aqueles da casa. Ó Mestre amado Jesus, esteja sempre conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. Rose, tudo bem com você, Rose? Oi, tudo bem? Ah, que ótimo. Então agora eu vou deixar você à vontade aí, tá? Tá bom, obrigada, Toninho. Boa noite a todos. Alegria estar aqui com vocês, né? Para nós aprendermos um pouquinho mais a partir das reflexões, dos ensinamentos que o Cristo nos traz. E é agradecer mesmo pela oportunidade, tá? Então, nós fomos convidados hoje a falar sobre a desigualdade das riquezas, né? Que está no capítulo 16, que se chama 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos trazer aqui o item 6 da parábola dos talentos, né? E a gente vai trazer o comentário de Kardec também, que está no item 8, tá? Então, essa parábola dos talentos, possivelmente todos já ouviram falar, se não ouviram, vai ter a oportunidade hoje, né? É uma parábola que Jesus contou e que está narrada lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 a 30. Então, nós vamos fazer a leitura aqui na íntegra, porque, assim, é uma parábola muito rica, né? Parábola eram esses recursos, né, de linguagem que Jesus utilizava para trazer as suas verdades espirituais, né, relacionadas àqueles conteúdos que demandava, digamos assim, figuras, símbolos para favorecer a nossa compreensão do que ele estava querendo dizer para a gente, né? Mas antes mesmo de Jesus, na Grécia Antiga, né?
os filósofos já utilizavam das parábolas, né? Então, são todos esses recursos de linguagem que trazem, que comunicam, né? Ideias, conteúdos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola relacionada com esse tema de hoje, tá bom? Então, a parábola diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha a alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no a que tem 10 talentos, porquanto dar-se a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe a mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, as parábolas, né, nós não pretendemos esgotar o sentido dela, porque uma parábola, ela pode trazer várias interpretações. Mas aqui, hoje, nós queremos trazer essa parábola, porque como ela está dentro desse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, e agora hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre a desigualdade das riquezas, né? Então, vamos nos perguntar aqui, se todas as parábolas, né, elas trazem essa questão do símbolo, né, para representar ideias, se a gente for perguntar assim, quem seria esse Senhor, né? Porque ele fala assim, Jesus conta, né? O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem, né? O Senhor, Deus nosso Pai, não é isso? Pai de todos nós. Então, ele age como esse Senhor, que vai fazer uma longa viagem e entrega para cada servo o quê? Talentos. Para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1, né? E aí, depois, no final, ele volta, depois de um longo tempo, e faz um acerto de contas, né? Então, vamos nos perguntar, o que seriam esses talentos, né? O que estaria sendo representado nessa parábola enquanto talentos?
Hoje, se a gente for falar assim, a pessoa é talentosa, né? Nossa, tem muito talento, usa os seus talentos. Normalmente a gente fica querendo referir a quê? As potencialidades, as possibilidades das pessoas, né? Mas na época de Jesus, o talento, para a gente compreender, né? Estava até lembrando aqui, olha, um denário correspondia a uma moeda, era uma moeda correspondente a que um trabalhador recebia no final do dia. Então, a gente tem um denário, né? Um talento corresponde a 100 mil denários, né? E aí, tem uma relação também de equivalência entre, por exemplo, um talento, que é igual a 100 mil denários, que corresponde a 5 barras de ouro. Ou seja, aqui a expressão talento está dizendo o quê? De uma riqueza, algo que é muito valoroso, né? Então, você imagine esse senhor, ele deu um talento, que já é muita coisa, deu 2 e deu 5, né? Esse senhor. E aí, cada um, ele diz aqui, né? Jesus conta, de acordo, olha, a cada um segundo a sua capacidade, né? Quando Jesus conta suas parábolas, e não só as suas parábolas, né? Mas os ensinamentos de Jesus nos convida, cada um de nós, a trazer isso para a nossa intimidade. Nessa parábola, quem eu sou? Eu sou esse senhor? Eu sou esse servo? E qual desses servos eu sou? Então, é uma reflexão que cada um de nós podemos fazer, né? Se colocar no texto evangélico. Porque a parábola de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Que são palavras de vida eterna, que não tem um tempo, né? Eles são para cada um de nós como um convite para nós olharmos para a nossa essência. Então, quando ele fala que a cada um segundo a sua capacidade, então, será que esse Senhor, que aqui, né, sendo representado como Deus, o Pai de cada um de nós, ele é injusto? Quando ele sai, né, vai viajar, e para um ele dá 1, para outro ele dá 2, e para outro ele dá 5? Nós sabemos que não, né? Porque um dos atributos de Deus é de justiça, soberanamente bom, justo, e que criou cada um de nós, né? A sua imagem e semelhança, a princípio como espíritos simples e ignorantes. Mas ninguém é igual a melhor, ninguém melhor que o outro. Então, se esses talentos são dados a cada um segundo a sua capacidade, então como assim? Está dizendo, então, que a capacidade de cada um de nós, ela é diferenciada, né? E o que a gente pode chamar de capacidade? E se nós fomos criados simples e ignorantes, por que ela é diferenciada, né? Então, voltando lá, nós recebemos talentos. Talentos são riquezas que cada um de nós recebe do Criador, de acordo com a nossa capacidade. Capacidade esta que vem de acordo, né? Fruto da caminhada evolutiva de cada um de nós, né? Onde o que impera é o esforço, a vontade, essa potência poderosa da alma, porque é a vontade que vai acionar, não é isso? O nosso esforço nessa caminhada. Então, a questão é como que nós temos utilizado o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade em fazer escolhas, né? Porque esse Senhor, aqui ele fala, né, que no sentido assim, coloca como uma imagem de dureza, né? Porque as leis divinas, elas são imutáveis. Então, a gente faz escolhas e a gente colhe conforme essas escolhas. Tudo no propósito maior de aprendizado, não é mesmo? Então, as nossas capacidades, né? Elas são fruto do quê? Da nossa caminhada evolutiva. Porque Deus é sempre justo. E Ele é um Pai tão sábio
que ele sabe exatamente o que cada um precisa, né, para a sua caminhada. Então, a cada um de nós trazemos esses talentos recebidos de acordo com o nosso esforço, daquilo que a gente vai conquistando, né? E quais são esses talentos? Será que nós, cada um de nós aqui, a gente reconhece quais são nossos talentos? O que seriam os talentos? Para além de potencialidades, né? Então, nós temos, sim, o potencial divino que todos nós trazemos, enquanto centelha, expressão do amor do Pai. E em germe, mas nós já caminhamos. Então, hoje, na condição que cada um está, nós somos chamados a olhar onde nós fomos colocados. Olhar para o nosso planejamento reencarnatório. Com quem nós estamos? A começar da nossa família, né? Quem são esses? Quais são esses que nos desafiam no lar a desenvolver as nossas potencialidades, a utilizar os nossos talentos? Talentos, por exemplo, da paciência, né? Da palavra, da inteligência, do conhecimento que a gente já vem conquistando, né? Fruto do trabalho, inclusive à luz da doutrina espírita, e que também todos os conhecimentos eles não são frutos só dessa vida. Então tem todo um trabalho. Então, é uma pergunta importante para a gente refletir. Quais são nossos talentos? E como que nós temos utilizado nossos talentos? Nós estamos colocando ele a serviço da vida, do nosso progresso e, consequentemente, do progresso do outro, a começar pela nossa família? Como que nós temos utilizado? Ou nós estamos, porque talento aqui, a gente pode pensar enquanto representando todas essas riquezas que Deus coloca para cada um de nós, para a gente contribuir para o progresso. À medida em que eu progrido, eu contribuo para o progresso da humanidade. Porque todos nós fazemos parte de uma só engrenagem. Nós somos solidários. Ninguém vive sozinho. Enquanto lei de igualdade, lei de sociedade também. Na medida em que eu me relaciono com outro, nessa troca do dar e receber, eu expando. Eu amplio a minha consciência a respeito do ser que eu sou, né? Então, esses talentos, eles nos foram dados para grandes coisas. E um talento, ele não é menos que 2, nem que 5. Porque aí não é a quantidade. É o talento enquanto expressão do bem que eu posso fazer. Então, para nós nos perguntarmos, como nós temos tomado os talentos que a gente tem recebido? A alegria que a gente pode irradiar, a nossa escuta, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Que a gente já sabe que está tudo certo, mas que vem para a transformação, para a regeneração, a começar de nós mesmos. Como que cada um pode colocar os talentos que tem recebido a serviço da vida? E aí entra, não é à toa que nós estamos nesse capítulo que fala de não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque a validação do talento é servir ao outro, é a expressão da caridade, que é a maior expressão do amor. E todos podem, ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar. E ninguém é tão rico que não tem algo para receber. Mas qual tem sido a nossa postura? Tem sido a de multiplicar o que Deus coloca em nossas mãos, porque Ele confia em cada um de nós. Ele confia na nossa capacidade.
Mas a gente confia na gente mesmo. E nós somos uns servos fiéis. Nós respondemos à confiança de Deus. Fidelidade. Ele confia em nós. Mas a gente responde a confiança? Então, ou nós estamos nos comportando enquanto esse servo que enterra o talento. Aqui, na parábola, Jesus fala do servo atemorizado. Atemorizado. Teve medo. Que medo é esse? Um convite para a gente olhar também para nossas emoções, porque muitas vezes a gente justifica o não fazer, o não colocar os talentos a serviço por medo, por vaidade, porque a gente se compara, né? A gente, ao invés de olhar para a diversidade, que cada um é único, e o que eu vim fazer nesse mundo, ninguém mais pode fazer. Porque cada um é único para Deus. E cada um tem o seu lugar. Então, quando eu enterro, eu não permito, né, desenvolver aquilo que eu trago a partir dos meus potenciais, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo fiel a essa confiança. Então, eu preciso olhar para os meus medos. Será que é por medo? Mas medo de quê? Se o medo é a emoção que nos preserva do perigo, existe um perigo real? Ou é o nosso orgulho e nosso egoísmo que está fazendo com que a gente enterre o nosso talento? Porque o egoísmo é o inverso, não é isso? Quando eu olho para mim, eu tomo para mim, eu quero para mim, e é o meu interesse, e não tenho olhar para o outro. Né? Mas não tem sentido. Nós compreendemos porque essa é a nossa condição hoje, né? Vivendo num mundo de provas e expiações, onde impera o materialismo, né? Nós somos sim muito egoístas. E a gente precisa olhar para o egoísmo e admitir que somos. Mas nós não podemos paralisar. O primeiro passo para a transformação, para a mudança, para a gente avançar na conscientização, é a gente reconhecer que está assim, mas nós não somos em essência. Não é mesmo? E aí, para onde que está o nosso olhar? Nós estamos olhando para tudo que nós recebemos da vida ou nosso olhar está para aquilo que a gente gostaria de ter e dá falta? E aí, olhando para aquilo que a gente gostaria de ter, a gente deixa de fazer, de realizar, de tomar o que a vida nos traz. E a vida nos traz tudo o que nós precisamos, porque está tudo certo. O Pai Maior, conhecendo as nossas necessidades, através do nosso planejamento reencarnatório, né? Traça todos esses caminhos, essas possibilidades, os reencontros, as oportunidades para que a gente possa avançar nessa caminhada e nos melhorando, nos regenerando, né? Então, essa parábola, ela é muito rica, porque nós estamos dizendo o seguinte, não faz sentido, né? Para que vai servir talento se não for para colocar a serviço? Né? Não faz sentido, porque eu não me transformo enquanto eu ficar sobre essa energia, sobre esse vício que é o egoísmo. Só que nós não vamos fazer isso só falando. Daí, essas perguntas para a gente fazer para nós mesmos. E a gente identificar nas nossas vidas, né? Nos locais, nos nossos relacionamentos, como que nós temos utilizados, validado esses talentos.
Então, nós estamos falando de desigualdade de riqueza, né? E Kardec, eu achei interessante, eu acho que é legal a gente trazer uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que veja bem, lá na questão, só um minutinho. Então, nós já vimos o seguinte, quando a gente fala dessas diversidades de talentos, né? Então, é o seguinte, para tudo, se tivesse igualdade em termos de aptidão, não haveria progresso, não é mesmo? Então, que relação tem essas riquezas? E aí, nós falamos, porque muitas vezes, quando a gente fala de riqueza, a primeira imagem que vem é a riqueza material. Mas aqui hoje a gente não quer falar só da material, mas a gente precisa também falar dela, né? Porque a riqueza material, ela é impulsionadora, né? Ela é recurso para o progresso. Nós não temos aí o exemplo da ciência ao longo de séculos, e agora, se a gente for olhar o próprio exemplo da pandemia, né? Então, o que a gente vê? As pesquisas sendo impulsionadas pela riqueza material. Pessoas, né? Inclusive uma minoria que tem muito a nível de dinheiro mesmo, né? De riquezas materiais, investindo em pesquisas, né? Porque também essa consciência de que somos todos solidários, ela vai avançando, né? E a gente precisa olhar para isso. E a pandemia tem mostrado muito a gente isso, que não basta, né, eu me isolar e eu achar que o que eu tenho vai ser suficiente para mim e eu me proteger. Eu preciso olhar para o outro. Então, tem um nível de responsabilidade que começa em mim. Ao invés de eu ficar culpando que é o outro, porque a gente precisa também pensar sobre isso, quando a gente fala de desigualdade de riqueza, né? Então, trazendo Kardec, ele fala o seguinte, e aí o nosso gancho com a parábola, né? Quando o Senhor, ele dá de uma forma diferenciada, né? 5, 2 e 1. Então, Kardec, ele pergunta para os espíritos assim, olha, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens, né? Então, por que Deus não deu para todos os homens as mesmas, tudo igual, todo mundo tem as mesmas aptidões, né? Aquilo que é pronto para isso, que tem capacidade, né? Aí os espíritos respondem: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, nós estamos falando dessa conquista que é de cada um, fruto do seu esforço, da vontade que impulsiona ao longo dos séculos, enquanto espíritos milenares. E a diferença entre eles está na diversidade de graus da experiência alcançada, né? E da vontade com que obra, a vontade que é o livre-arbítrio, que nós falamos aqui. Então, ele fala assim, olha, aí eu não vou ler tudo na íntegra, tá, gente? Então, necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Olha que lindo. É isso, né? Cada um com seus talentos, com suas aptidões, com seus recursos materiais, de acordo com suas necessidades. Mas implica em quê? Trabalho. Trabalho é esforço de evolução. Lembrando lá a música, né? Do Tim e Vanessa. Precisa de trabalho. Eu preciso me responsabilizar. Então, quando nós recebemos talentos, todos nós recebemos, né? Ao invés de me diminuir comparando, a questão é, qual que é o meu dever frente a esses talentos que eu recebo? Porque o Senhor me confiou. Ele confia em mim. E ele me oportuniza. Mas o que eu faço com isso?
Então, essa desigualdade que a gente fala em relação, que na verdade é diversidade das aptidões, ela é necessária. E nós estamos reforçando aqui porque muitas vezes a gente fica paralisado pelas comparações, né? Nos diminuindo, no comparando, achando que o que o outro faz. Se a gente for olhar na própria casa espírita, quantas oportunidades de trabalho, não importa a função. E se a gente for olhar, seja num bairro, numa nação, numa empresa, todos têm a sua importância, né? Então, todos como parte dessa engrenagem, né? Nessa rede, nessa evolução, onde todos estão conectados e um contribuindo para o outro. Então, nós, de forma geral, qual pode ser a nossa contribuição para esse reino de Deus que Jesus, né, veio nos chamando a cooperar, a construir a partir da nossa transformação, né? E aí, uma outra, sabe, quando a gente fala de desigualdade, porque às vezes a gente vê situações em que as pessoas, assim, ficam revoltadas, né? Vê desigualdade, então lembra, revolta tem a ver com não aceitação, que tem a ver com orgulho, né? Ou seja, é o meu ponto de vista, tinha que ser do jeito que eu acho que, né, que deveria ser. E aí, eu acho que tem... Só um minutinho. A questão 811, peraí, gente, dá licença. Na questão 811, Kardec pergunta, sabe, para os espíritos, será possível que já teria existido a igualdade absoluta das riquezas? Será que em algum momento, né, alguma vez já existiu essa igualdade? Não. Não é possível, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Então, muitas vezes, né, isso que as pessoas, né, não vão falar assim, cada um sabe, né, mas vamos observar assim, a gente olha os fatos e a gente pode analisá-los sem julgamento. Mas muitas vezes essa questão de essa leitura falseada, né, que, por exemplo, existe uma desigualdade, né, e que na ilusão de que essa desigualdade ela poderia ser banida totalmente no mundo em que a gente está vivendo, né? E eles respondem que não, né? Olha, por não ser possível, porque ele fala aqui, ó, na questão 811, na letra A, Kardec ele faz uma pergunta bem interessante, que eu acho que é bom a gente ler, que ele fala assim, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que vocês pensam disso? Tipo assim, qual que seria o remédio? A igualdade absoluta de riqueza. Então, eles já falaram que isso é impossível, isso não existe, né? Então, olha o que os espíritos, eles dizem a respeito daqueles que acham que esse é o remédio. Ele fala assim, são sistemáticos, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras, de fantasias. Né? Então, onde que nós estamos combatendo o egoísmo? Nós estamos olhando para fora e deixando de olhar para dentro? Porque quando a gente só olha lá para fora, né, e começa, nossa, tem muita desigualdade, tem tudo isso mesmo, né, gente? Corrupção e tudo. Aqui também, inclusive, no próprio Evangelho e no Livro dos Espíritos também, fala que nessa condição é a questão do próprio equilíbrio, né? Essa desigualdade, ela é necessária porque se a riqueza ela fosse distribuída como é que fala? De uma forma igualitária, ela não ia se sustentar. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? Aí a gente vai mais lá. Somos espíritos, cada um na sua condição.
Então, o uso que a gente faz da riqueza, a partir da inteligência que temos, mas também da moralidade, no sentido do abuso, isso rapidinho iria causar o desequilíbrio. Então, isso é impossível a gente pensar numa igualdade absoluta, né? E também tem uma outra questão que a gente viu aqui. A riqueza, né? Essa desigualdade, mesmo a desigualdade, igual o exemplo que eu dei, ela pode impulsionar, né? Porque a concentração de uma riqueza, ela pode servir de quê? Estímulo para o progresso, no sentido de desenvolvimento da ciência, de impulsionar. Mas então, vamos olhar assim, mas então como que fica? Né? Então, olha o que os espíritos falam. Nós precisamos combater é o egoísmo, né? É o adoecimento do ego, no sentido que sempre impera o eu. Para mim é tudo e para o outro nada, né? Então, a chaga da humanidade, a chaga egoísmo do mundo materialista, né? Porque a gente ainda precisa, buscando aqui nos ensinamentos de Jesus, né? Sermos, ampliarmos a nossa consciência a respeito da nossa verdadeira realidade. O que nós precisamos? Quais são as verdadeiras necessidades que respondidas, elas nos trazem, né? E nós conquistamos as verdadeiras riquezas. Porque as riquezas, como Jesus nos lembra, né? Verdadeiro tesouro, é aquele que não enferruja, que as traças não consomem. Então, como tem sido as nossas escolhas e como nós temos vivido? Nós estamos acelerados, correndo atrás de coisas, ou já começamos a ser despertados para a nossa verdadeira essência? E aí, o chamamento para nós desenvolvermos valores, conquistas que são para a vida eterna. E que essas sim a gente vai levar. Porque Jesus, ele não condena. Deus não condena a riqueza material. Porque alguns podem pensar assim, né? Inclusive fazendo uma interpretação equivocada do evangelho, né? Então, quando Jesus traz, por exemplo, em relação ao moço, né, que deixa toda a sua riqueza, aquele moço que a gente sabe que é o Miramês, né, que Jesus encontra com ele, o que ele faz? Ele fica triste, ele não estava pronto para quê? Para desapegar dos bens materiais. Então, o pai, ele não condena. Se ele permitiu que cada um tivesse suas riquezas, inclusive materiais, é porque tem um objetivo nobre, que é de fazê-las multiplicar, servir à vida. Né? Então, como nós podemos fazer? Então, a riqueza também material, ela não é condenável. É condenado no sentido assim dessa reprovação, de não ser bom, é quando ela só serve a nós. E aí a gente está no campo dos prazeres materiais. Porque ela pode sim, e ela supre as nossas necessidades. Mas a gente quer ir mais além das necessidades, do supérfluo. E aí, enquanto uns têm muitos, tem gente que não tem nada. E o que nós temos a ver com isso? Nós temos muito a ver com isso, cada um de nós, né? A nossa responsabilidade. Então, enquanto nós estivermos olhando só para o que o outro tem e o que o outro não faz, e quando a gente faz isso, é uma defesa, porque a gente não quer olhar para a gente. A gente olha o que incomoda no outro, é uma sombra em nós. E nós precisamos olhar para isso que é sombra em nós, para que realmente a luz possa se expressar.
enquanto aquilo que somos. Então, é o caminho da reflexão e do autoconhecimento, que na questão 919 fala para nós. Enquanto recurso para a nossa transformação moral. E Jesus, nessa parábola, ele nos convida a isso, né? Então, não importa o que cada um recebeu, cada um recebe o melhor, porque vem do Pai. Ele não daria nada que não fosse bom para nós. Agora, nós precisamos olhar como nós estamos tomando aquilo que nós recebemos. E o que temos feito com isso, com esses talentos? Porque da forma como nós estamos colocando os talentos a serviço. E outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, que serviço tem a ver com dar viço ao servir, brilho. Então, é dessa postura nossa, como nós tomamos e colocamos a serviço, com responsabilidade na expressão do amor, é que nós contribuímos, inclusive, para que a desigualdade de riquezas, né, ela não produza tanta miséria, porque a miséria, ela é fruto do egoísmo de cada um de nós. Não são dos nossos governantes, porque enquanto a gente ficar olhando para eles, a gente não olha para nós. Então é sempre eu, no meu lugar, onde estou, o que eu não só posso, eu posso fazer, mas o que eu devo. Porque talento implica em dever, né? E aí, este senhor que viaja, então veja, a gente pode até pensar essa viagem como a nossa reencarnação. A gente pode também pensar assim, né? É uma viagem, a reencarnação, uma grande viagem. E aí, nessa grande viagem, como que nós temos utilizado os acessórios? Tem até uma historinha que a gente está trabalhando com as crianças da evangelização que chama A Grande Viagem. E a grande viagem é a reencarnação. E para essa grande viagem que um espírito vai fazer, lá no plano ele está como criança, ele vai precisar de vários acessórios, né? O acessório da paciência, a lanterna da verdade, a bússola do bem, sabe? As luvas da caridade. Então, talentos são oportunidade da prática do bem. O bem que a gente faz para nós e que se expande, porque a gente se reconhece pequeno. São duas coisas diferentes, né? Às vezes, como aqui o último que ficou com um, de enterrou, às vezes a gente, uma outra postura, né? É achar que é tão pouco que não tem muito a fazer, aí enterra, né? Ao invés de olhar, peraí, o que eu tenho hoje é com isso que eu tenho, e eu tenho muito que eu vou colocar a serviço, né? E enquanto isso, né, a progressão do espírito. Nós somos espíritos, a gente vai progredindo à medida em que a gente vai desenvolvendo, colocando isso nessa troca com o outro, no dar, porque nós também recebemos, né? Então, essa questão do último servo, a gente precisa perguntar sobre isso, né? Porque não tem menos, é sempre mais. Ninguém tem pouco, todos temos o suficiente, né? Suficiente para multiplicar. Com um que eu tenho, eu multiplico.
Então, fica aí essa meditação para a gente seguir. Cada um e seguindo nessas reflexões. Espera aí, nesse processo de autoconhecimento, quais os talentos que eu tenho? Vamos pensar em termos de conhecimento, das minhas habilidades, do meu jeito de ser, porque uma obra ela precisa, né, dessa diversidade aí. Então, em relação à minha família, né, aquele talento que foi dado para a gente os recursos materiais que são talentos também. Se a gente for pensar no próprio tempo, o corpo, gente, quantas possibilidades, né? E tem pessoas que muitas vezes, até com impedimentos físicos, estão fazendo tanta coisa. E muitas vezes, quem tem a integridade, né, vamos falar assim, de uma forma sem comprometimento físico, paralisado por bloqueios emocionais, né? Paralisado numa tristeza que viveu, numa culpa que não se perdoa, né? Numa vaidade porque queria fazer melhor, porque se compara com o outro. E isso vai nos bloqueando, né? Então, por que Jesus, em Jesus, no seu evangelho, como que nós nos inspiramos? Em todas suas lições. Porque Jesus, ele não violentou consciências. Jesus não colocou nada de ter que para nós. A gente que se coloca às vezes, eu tenho que, não respeitando o nosso momento e a nossa condição. No melhor que eu posso fazer hoje. E aí? No melhor que eu posso, no meu esforço melhor, né? Então, Jesus também pergunta na multiplicação: o que tendes? Todos nós temos. Temos muito. Mas para onde que a gente está olhando? Ser fiel no pouco e no muito. Respondendo a essa confiança que o Pai, porque cada um aqui tem um lugar nessa obra maior. Ele é o arquiteto, é o criador. E nós somos co-criadores. Mas como co-criadores, nós trazemos essa centelha. E é Jesus que fala, eu faço e vós podeis fazer muito mais. Então, até quando nós vamos ficar paralisados, né? Com os nossos bloqueios e exigindo mais do que a gente pode? Porque esses bloqueios, né? Que tem a ver muito com o orgulho, porque eu queria ser mais e eu exijo mais, ao invés de olhar para os meus potenciais hoje e as minhas possibilidades, eles me impedem. Só que ninguém vai ficar parado, porque a vida é movimento. E o progresso é contínuo. Então, cada um nos seus passos. Mas que os nossos passos, eles sejam conscientes, né? Então, que bom que nós temos essa oportunidade para toda semana aqui, não é mesmo? A partir dos encontros semanais, das passagens evangélicas, nós temos a oportunidade de fazer essas reflexões. Reflexões que vão nos ajudar a fazer a mudança que nós necessitamos. Porque enquanto a gente estiver só lendo e repetindo, não tem mudanças. Né? Então, a gente precisa fazer essas perguntas aqui nessa parábola. Vamos pensar no tema desigualdade das riquezas. Nós já vimos que a riqueza, nós não estamos falando só das materiais. Né? A partir dessa parábola, nós podemos seguir, inclusive, a semana refletindo sobre isso. Meu lugar,
O que está me impedindo? Né? Qual que é meu nível de exigência? Eu tenho tomado tudo que a vida tem me oferecido? Para onde está o meu olhar? Na metáfora do copo com água, estou olhando para o que tem ou para aquilo que eu acho que eu deveria ter e que está faltando, né? Então, quando, na medida, e isso não é para o futuro, isso é para agora. São coisas que eu posso julgar pequenas para mim, mas que são muito significativas para o outro. E eu tenho certeza que cada um aqui de vocês, de nós temos exemplos disso na nossa vida. Quando nós tiramos um tempinho para ouvir alguém, escutar, né? Quando a gente, mesmo doação também, né? Uma doação material feita de uma forma que expressa realmente o meu amor, a minha compaixão, né? Quando eu ajudo de uma outra forma que me é possível, às vezes de uma forma também física, tem inúmeras possibilidades. Na questão do conhecimento, né? Em casa, em relação a diversas situações, todos nós temos. Então, para a gente valorizar essas nossas possibilidades, que o momento é agora, né? E que Jesus possa continuar nos inspirando, porque é pelas suas lições, né, que a gente pode ampliando essa nossa consciência, na medida que a gente pode seguir meditando sobre elas, refletindo, né? Então, que a gente possa se encher de gratidão pela abençoada noite, as oportunidades. E eu fiquei sabendo que tem uns 10 minutos aí, para quem quiser falar alguma coisa. Se não tiver também tá tudo certo, tá, gente? Tem alguma coisa aí? Ô? Tem uma mão levantada aqui, viu, Deixa eu Rose? ver, gente. Adivinha de quem? Aham. De quem? Tinha que ser a minha, né, Rose? Fique à vontade. E depois, se tiver. Gente, olha, questão de ler chat aí, tá? Essa questão visual minha, eu prefiro que vocês falem, ou então o Antônio. O Antônio também pode ler, mas agora a Cristina vai falar, não é isso, Cristina? Pode falar. Pode ficar tranquila que o Antônio e o Wagner estão acompanhando o chat. Se tiver alguma pergunta, eles vão te repassar. Tá bom? Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Enquanto pais, por exemplo, como que a gente lida com questões, por exemplo, os nossos recursos não são grandes, aí a gente tem ali uma criança desejando alguma coisa que a gente não tem condição de dar, principalmente em relação aos adolescentes, por exemplo, com o celular, com uma roupa de marca, né? Com algo que os recursos que a gente tem precisam ser empregados em outra coisa. Eu acredito que isso não tem como não trazer algum tipo de sofrimento para os pais. Como a gente deve agir, né? O que nós podemos fazer para auxiliar um pai ou uma mãe que esteja passando por momentos assim? Então, olha, vamos, várias palavrinhas aí, né? Se a gente for olhar. Isso é uma situação muito comum mesmo e a gente vê, né? Mas nós, pais, a gente educa, porque o processo de educação é tirar de dentro, não é de fora para dentro, né? A sociedade, ela impõe os valores, isso é de fora para dentro. Mas se a gente for pensar à luz do espírito imortal, esse processo de educação, o que o espírito, esse filho adolescente, essa criança, nós precisamos olhá-los como espíritos imortais. Nesse momento, por exemplo, a crise da adolescência. O adolescente, ele acha que ele precisa daquilo. Mas muitas vezes aquilo que ele quer não é uma necessidade. Mas é algo que está sendo muito valorizado, porque, inclusive, ele está nessa fase, né? A gente sabe, de identificação, de buscar ídolo, a questão do grupo, e tem toda a questão da mídia. Então, eu gosto de uma frase de uma educadora, a Tânia Zaguri, que ela fala assim: sim, sempre que possível, e não sempre que necessário.
Então, essa questão, quando você fala, por exemplo, do sofrimento do pai, um pai que está sofrendo, aí, gente, eu estou pegando ao pé da letra a palavra sofrimento, porque pode ser um conflito, e é mesmo, né? É uma pressão. Isso aí vai de cada um, mas é desafiador, né? Porque às vezes a gente vê que traz conflitos maiores. Mas veja bem, aquele pai ou aquela mãe, quem está ali com aquele, seja quando é criança, aí a gente vai pensar o seguinte, uma criança, ela sabe que é melhor que ela, para ela, o que ela quer? O que ela quer pode estar no campo do desejo. Aí tem muito essa questão do ego, pela própria fase da criança mesmo. Mas ela sabe que o que é melhor para ela, quem é que vai responder sobre isso? Tanto é que a gente tem as leis do homem, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente traz a responsabilização de quem? A começar da família, os responsáveis e a sociedade. Então, essa questão do discernimento não se tem. Então, é onde, né, gente, que nós precisamos reforçar a importância, nós que estamos aqui, a importância da educação do espírito, educação de valores. Aí a gente vê o papel da evangelização, infanto-juvenil espírita, mas também é a evangelização, agora nós estamos falando da evangelização espírita, mas o propósito da evangelização do espírito, né? Porque se o pai e a mãe ele está sofrendo com isso, ele está em conflito com essa questão dos valores. Educação à luz do espírito imortal. Não é, a gente sabe que a adolescência, a Cris trouxe a questão da adolescência, é uma questão de construção, que aí nesse momento tem lá rompendo a questão, né, dos 14 anos, do que já foi, a construção, e cada um desafio de uma forma, uns menos, outros mais, né? Mas qual que é? Porque aqui não é a Rose, aí nós estamos falando da inspiração de Jesus, né? O que é quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo? Quais são esses valores? Porque em relação ao adolescente, veja bem, não adianta, a educação de Jesus, quando fala, é a pedagogia do amor, né? Então não adianta também nós, pais, chegar com tanto de proibição e não conseguir, inclusive, ter argumento para mostrar, né? Por que está dizendo sim, por que está dizendo não, né? Inclusive, mostrar as possíveis consequências daquilo. Porque os filhos, eles precisam assumir as consequências, né? Então, esse não, aí eu não sei, dei tanta volta, né? Você pode falar. Então, no caso aí, falando em relação, eu vejo assim, um exemplo maior mesmo é do Cristo. Aquilo dos pais não saber, precisa confiar. Porque esse filho estar com esse pai, porque Deus confia nesse pai e nessa mãe. Então, nós pais, nós precisamos confiar mais em nós, né? E aí a gente buscar, né? Seguir confiando no nosso processo de educação, de autoconhecimento, de o que é que a gente, às vezes, está sendo tão rigoroso com o filho, ou está sendo tão extremista, o que isso esbarra nas minhas coisas? É aquela frase, educai-vos para educar, né? E no mais, são muitos desafios, não tem receita, mas eu vejo assim, havia sempre o processo dos pais também olharem para eles, enquanto processo de autoconhecimento. E aí, nisso aí, ele vai ficar mais tranquilo, quando ele falar não, sabe? Porque é aquela questão da firmeza. Falou não e está convicto. Ele sofre quando ele não está convicto. Ele mesmo se questiona, será que eu fiz o melhor? Porque se ele for ouvir o seu coração, e a partir dos conhecimentos que ele já está buscando, inclusive à luz da doutrina espírita, né? Ele vai, digamos assim, ele vai sentir que ele pode ser guiado mais pelo coração, né? Que aqueles conhecimentos, ele pode ser luz para aquela educação. E aí tem outras... são algumas coisas que a gente pode ir pensando, né? Não sei se... Tranquilo. Rose, obrigada pela oportunidade aí, Cris. Estamos aí com uma pergunta para você, que é a seguinte. Quanto aos meus talentos menores, ou seja, mais fracos, eu devo procurar desenvolvê-los ou devo investir mais nos meus talentos mais fortes? Então, difícil. Vamos voltar à parábola. Não tem talento mais fraco e nem mais forte. Falar de fraco e de forte já é julgamento.
Você, quem fez a pergunta ou não, mas vale para cada um de nós. Deus, quem dá os talentos e fruto dessa conquista do indivíduo, Deus permite que nós temos esses talentos. Então está tudo certo. São estes os talentos. Eles não são grandes e nem pequenos. Não é o 1 que é menor que o 5. O 1, ele traz a mesma possibilidade de fazer o bem para aquela pessoa que recebeu, conforme a sua capacidade. Então, esse julgamento de fraco e de forte é de quem está com talento. Para onde que está o seu olhar? Para as possibilidades ou para aquilo que falta? Entende? É um juízo, né? Então, você e cada um de nós, nós temos talentos preciosos. E vamos tomá-los com gratidão, porque a gente está recebendo é de um Pai muito amoroso. E esse Pai está dizendo para cada um de nós assim: eu confio em você. Eu confio. Confia. Seu Pai confia, né? Tranquilo. Ô, Rose, nós estamos aqui nos minutinhos finais, mas eu gostaria que você falasse só um minutinho aí sobre as instruções dos espíritos. Eu achei muito bacana, que fala assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Sim, isso mesmo. Não é? É. Nós falamos, né, quando a gente lembrou de Jesus, né, quando ele fala dos verdadeiros tesouros, são aqueles que a ferrugem não consome, nem as traças, né, a ferrugem não corrói, e nem as traças consomem. Ou seja, os nossos verdadeiros tesouros, as nossas verdadeiras riquezas, né, são aquelas que não são perecíveis. Então, Jesus, ele traz esse reino, que é o reino espiritual. Então, quando a gente está falando das necessidades, e aí até a pergunta da Cris, quando um pai ou a mãe está tão afoito querendo dar algo, né, tentam olhar esse como espírito, que esse espírito precisa, né? Então, nós vamos levar realmente as nossas conquistas, é disso que nós vamos utilizar, né? É isso aí que você está falando, a nossa interpretação, tá? Muito obrigado, viu, Rose? Eu que agradeço. Chegamos aí no nosso, né, nosso término, e finalizando, né, nós vamos ter aí a música do Wagner para harmonizar, e em seguida a prece. Então, deixa eu só fazer um agradecimento rapidinho, viu, Pode. gente? Para mim, assim, foi muito bom estar com vocês. Cada vez que a gente tem essa oportunidade, agradecendo aí o convite, a gente faz esse movimento mesmo, né, de trazer a parábola para nossas vidas. E para mim hoje foi muito oportuno. Eu já estava meditando também sobre essa questão dos talentos, sabe? Então, assim, foi um presente, tá? Poder meditar um pouquinho e refletir com vocês, viu? Obrigada. Maravilha, Rose. Muito obrigado. Então, isso significa que nós acertamos e que nós não podemos perder essa expositora, né, Rose? Ô, Rose, e a sua participação não terminou, tá? Depois da música tem a prece e a prece é sua, tá bom? Ok, podemos ir? Ok. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível
te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Deus Pai, Senhor da vida, Jesus, querido amigo, nosso mestre, nosso guia, benfeitores espirituais que ombreiam conosco, mentores dessa casa querida que nos abraça, nossa gratidão pela abençoada oportunidade dessa noite, oportunidade de olhar para nós mesmos, trazendo os ensinamentos do Mestre, que possamos seguir Jesus nos seus passos, renovados no teu amor, colocando nossos talentos a serviço da vida, amando uns aos outros como o Senhor nos ensinou, fazendo da caridade a nossa bandeira na construção de um mundo de amor, de paz, de fraternidade. Que possamos permanecer no teu amor, Jesus, na tua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Rose. Obrigada a vocês, gente. Um abraço. Uma boa noite a todos e aguardamos vocês quarta-feira, viu? Para mais um estudo, mais uma reflexão. Boa noite. Com Boa Deus. semana para vocês. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos.